Hoje nós vamos falar sobre dois erros terríveis. Marcos 12, 24. Aqui Jesus está respondendo os saduceus. Ele diz o seguinte: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Se você pegar o contexto desse texto, ele está discutindo com os saduceus. Quem eram os saduceus? Era um grupo dos judeus que aceitavam somente os 5 primeiros livros da Bíblia. Não aceitavam os profetas, os livros históricos, os salmos, só os 5 primeiros livros. E os saduceus não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em anjos e nada disso. Só aceitavam o livro de Moisés e não acreditavam na ressurreição. E o Senhor aqui é colocado numa pegadinha, e a pegadinha é o seguinte: olha, nos diga, Senhor, o homem morreu, era casado e sem deixar filhos, e ele morreu, e a sua esposa foi para o seu irmão, que era a lei do levitrato, né? Quando você morria sem deixar filhos, a sua mulher tinha que casar com o irmão, e o primeiro filho seria oficialmente filho do seu irmão, e ela casou com o primeiro, o segundo, o terceiro, foi até o sétimo. Quando ela morrer na ressurreição, de quem que ela será esposa? Então eles tinham um pensamento materialista sobre a ressurreição, por isso que não criam nela. E eu estava meditando nesse texto e eu percebo que boa parte dos evangélicos modernos, isso inclui também muitos batistas, cai nesses mesmos dois erros, que é não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Quando eu não conheço as Escrituras, eu não conheço o verdadeiro poder de Deus. Então a gente observa hoje muitos evangélicos têm concepções errôneas sobre Deus e as coisas que Deus faz e fará. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras, então não sabem o que Deus vai fazer e o que Deus tem feito. E meditando nesse texto, eu vejo que esse erro continua entre nós, cristãos evangélicos do Brasil. Se você observar aqui no verso 24, ele fala: olha, vocês erram, porque vocês não conhecem em primeiro lugar o quê? As Escrituras. Por que eles não conheciam? Porque eles não acreditavam na ressurreição. E Jesus aqui vai usar o próprio Pentateuco. Ele vai dizer no verso 26 o seguinte: E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. Aqui ele está citando Êxodo 3,6, e ele fala: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaque e Deus de Jacó. O texto não diz: Eu era o Deus de Abraão. Abraão já tinha morrido. Eu era o Deus de Isaque. Isaque já tinha morrido. Eu era o Deus de Jacó. Ele fala: Eu sou, porque eles estão vivos em Deus e ressuscitaram. Então a gente vê aqui que o Senhor, ele pega a Escritura que os próprios saduceus acreditavam e mostra que eles estavam errados. Se você crê no som da alma, espero que ninguém aqui creia, isso aqui também derruba o som da alma. O que é o som da alma? A ideia é que você desaparece, está dormindo, sua alma está dormindo. Onde é que a alma dorme? Numa geladeira celestial? Não sei. Então está dormindo. Se a alma tivesse dormido, ele não falaria: Eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Isaque, o Deus de Abraão. Ele falaria: Eu era, e quando eles acordarem eu serei de novo. Não, eu sou. Demonstra então aqui que esses saduceus não entendiam as Escrituras. Muitos evangélicos não conhecem as Escrituras, eles professam crer em Deus, mas eles não buscam nas Escrituras. Então eles não conhecem o caráter de Deus, não sabem por que Deus age como age. Aliás, eles se escandalizam quando você começa a falar do caráter de Deus, de como Deus age, de como Deus é. Eles não conhecem os atributos de Deus. Por exemplo, uma pessoa que fala: Eu determino, eu decreto, eu não aceito, essa pessoa não conhece as Escrituras, porque ele não conhece um atributo de Deus, que Deus é onipotente. Se ele é onipotente, ele não vai ficar me servindo. Ele é soberano. Deus é um Deus soberano, ele decide, não é eu que decido. Então você observa que esse erro de não conhecer as Escrituras está presente em nosso meio. Muitos evangélicos, eles atribuem, por exemplo, poderes quase divinos a Satanás, né? Ora em pensamento para o diabo não roubar a tua oração, né? Esse tipo de bobagem, porque não conhecem que mesmo que o diabo tente fazer qualquer coisa com a sua oração, alguém está escutando a sua oração, e esse alguém é Deus. Então, se você observar, nós não podemos errar no conhecimento das Escrituras.
Outra coisa importante, quando você começa a falar sobre como se portar, como a igreja deve ser, tem uma frase muito comum no meio evangélico, o que demonstra o desconhecimento das Escrituras, que é a frase que eu detesto: eu acho. Quando alguém fala sobre doutrina com isso, eu acho, geralmente, ou é uma doutrina muito difícil, como a Trindade, né? Eu penso o quê? Ou a pessoa simplesmente está dando a opinião dela. Como é que ela deveria falar? A Bíblia diz, as Escrituras dizem, não, mas Paulo disse, mas Jesus disse. Então a gente observa que grande erro do evangélico moderno, e nós como batistas, né, e sem nenhum tipo de orgulho, mas mantendo a nossa tradição, vocês sabem qual era o apelido dos batistas antigamente? Os Bíblias. Tinha um motivo, que a gente ia tudo por onde? Pela Bíblia. Aí chamava até a gente de crente frio, por causa disso. Vocês estão muito frios, né? Por quê? Porque a gente ia para a Escritura. Então os batistas, a nossa tradição, por isso que a gente é o chamado a reforma radical, nós vamos para a Bíblia querendo saber o que a Bíblia diz, mas a massa evangélica moderna, ela vai dizer o que ela pensa e acha que deveria ser. Eu acho que a igreja devia ser assim. Eu acho que a igreja devia ser assado. Eu acho que o culto tem que ser assim. Baseado em quê? Por que você acha que o culto tem que ser assim? Quem disse? Onde é que está escrito? Então, olha que Jesus fala a esses homens aqui: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês deveriam conhecer as Escrituras. Vamos abrir ali em 2 Timóteo 3, 14 e 17. 2 Timóteo 3, 14, 17. É interessante, mas eu quero ir na igreja, eu quero uma palavra de Deus para mim. Toda a Bíblia é a palavra de Deus para você, mas o que a pessoa quer dizer com isso? Olha, eu não quero aprender mais sobre Deus, eu quero que Deus me dê dicas e como eu posso ser o mais bem sucedido possível na minha vida. É isso que ela quer dizer. Só que quando a gente vai se reunir como igreja, a gente quer em primeiro lugar adorar a Deus e também saber o que Deus requer da gente. E para isso é necessário o conhecimento das Escrituras. Ali em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e 17, diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui a gente vê não somente a inspiração da Bíblia, mas a suficiência. A Bíblia é suficiente para o bom ordenamento da vida cristã. Ela é suficiente, ela tem tudo o que eu preciso. Mas se você conversar com muitos crentes e você começa a usar muito a Bíblia, vai surgir uma frase na boca desses crentes. Quem acertar, ganha um livreto do Paul Washer. A frase que muitos crentes falam quando você começa a mostrar a Bíblia para eles. Tudo isso, mas tem uma frase que é muito comum, que todo mundo aqui já ouviu possivelmente. Você começa, mas a Bíblia fala, não, mas a Bíblia fala, mas a minha igreja é assim. Você fala, não, mas a Bíblia diz, ele vai falar uma frase. Não, ele vai falar o seguinte, não, ele vai falar, a letra, o que ele quer falar com isso? Não, você está muito apegado à Bíblia, então eu vou usar a Bíblia para dizer que você não pode usar a Bíblia, porque a letra mata é uma frase bíblica que se refere à lei de Moisés, à lei da condenação que nos mata e não nos dá poder de vida. Aí eles leem isso e acham que a Bíblia está dizendo que não é para ler a Bíblia, ou não é para ler muito a Bíblia, faz o menor sentido, né? Então, pois é, e quando você começa a ser um cristão bíblico, olha, mas a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, eles vão falar, a letra mata. O que eles deveriam fazer? Pois é, realmente, eu estudo poucas Escrituras, eu vou conhecer mais as Escrituras. Por quê? Porque elas são úteis para ensinar, são úteis para corrigir, são úteis para instruir em justiça, para que eu seja perfeito em toda boa obra. O que eles vão falar? A letra mata. A letra, a tua igreja fica muito na letra, ela não dá voz ao Espírito. Depois eu vou falar do poder de Deus. Ela não dá voz ao Espírito, por ser muito na letra.
Mas o que Jesus fala aqui para os saduceus? Vocês erram em primeiro lugar porque não conhecem as Escrituras. O meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. Conhecimento. Então o primeiro erro terrível é a falta de conhecimento das Escrituras. Ali em 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 19, segunda Pedro 1, 16 e 19 diz o seguinte: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que ele fala? Olha, eu não estou inventando esse negócio, nós mesmos vimos a sua majestade. Não é uma fábula, não é um conto, não é um mito, uma historinha, é uma verdade. Aí que ele vai continuar: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem tenho me comprazido. E o ouvimos, esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aqui Pedro fala: eu escutei o pai dar testemunho do filho no Monte Santo. Pedro está citando que evento aqui? O Monte da Transfiguração. Olha como a Bíblia se liga, carta diferente, está no Evangelho, mas a Pedro fala: olha, eu não inventei, eu vi a glória de Cristo e vi o Pai falando de Cristo. Eu vi o Pai, é uma experiência maravilhosa. Eu vi o Pai falando para Cristo que ele era o Filho. Eu estava no Monte Santo quando essa voz foi dirigida do céu. Mas nota que Pedro fala: e temos muito firme, ou muito mais firme, a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O que ele quer dizer com isso? Olha, porém, tem algo mais forte e mais seguro que o meu testemunho, que é o quê? A palavra dos profetas, as Escrituras, que já apontavam que ele viria. Pedro fala: eu não estou inventando, mas tem algo mais seguro que o meu próprio testemunho, que é o quê? A palavra dos profetas. Aí a gente vê hoje gente que não teve essa experiência de Pedro, achar que a sua experiência pequena, minúscula, é mais segura que as Escrituras. Quando Pedro fala: olha, o que eu vi é incrível, e virou Escritura, agora é segura porque virou Escritura. Mas Pedro fala: essa minha experiência foi maravilhosa, mas vocês têm algo mais firme, que é o quê? A palavra dos profetas, a palavra de Deus. Então a gente observa que as Escrituras são a base do cristão. Então, por que boa parte dos crentes erram hoje? Porque não conhecem as Escrituras. Você tem que debater o beabá com eles, estão no leitinho. Você ainda está debatendo o crente que confia no seu desempenho para ir para o céu. Coisa óbvia, que não é assim. Você ainda vê crente que não entende a questão das alianças, a antiga e nova aliança. Você vê crente acreditando em cada bobagem. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Quando você não conhece as Escrituras, sabe o que você não conhece também? O poder de Deus. Voltando para Marcos capítulo 12. E observa que no geral, eu falo dos crentes genuínos, são os dois grandes erros dos crentes genuínos. Os descrentes que estão no meio da igreja, eles têm que se converter. Estou falando dos crentes genuínos. Quando eu não conheço as Escrituras, sabe o que eu não conheço? O poder de Deus. Ali no verso 24 diz o seguinte, né? Porventura não errais vós em razão de não saberes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quanto ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Aqui é interessante, porque não conhecer as Escrituras faz com que eu não conheça o poder de Deus. Ué, como assim? É óbvio. Por que eles não criam na ressurreição, os saduceus? Porque eles não atentaram que as Escrituras falavam da ressurreição. Aí eles acharam que era impossível, né? Não entendiam a mudança de estado na ressurreição, que não seríamos mais como aqui, seríamos nós, mas seríamos como os anjos que estão no céu, não mais dado a casamentos, não precisa mais de multiplicação. Por quê? Porque não há mais morte, então não precisa multiplicar.
Você não precisa mais desse tipo de coisa, esse tipo de aliança, de matrimônio. Então, por eles não conhecerem as Escrituras, eles não entendiam como Deus podia fazer isso. Então, quando eu não conheço as Escrituras, eu também não conheço o poder de Deus. Muitos evangélicos não entendem o poder de Deus. Eles acreditam, eles confundem o poder de Deus com supostas manifestações, com emoções e por aí vai, e acham que Deus está se manifestando. Mas como eles não conhecem o poder de Deus, as Escrituras, eles não podem dizer que aquilo é o poder de Deus. É interessante, a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é o poder de Deus? É o Evangelho. Mas se o Evangelho não é pregado, não há manifestação do poder de Deus. Alguns vão falar, mas pastor, nos reavivamentos metodistas de John Wesley, as pessoas, elas caíam no chão chorando. Elas se tremiam, é verdade, mas o Evangelho estava sendo pregado. As pessoas sentiam tamanho peso do pecado que se caíam em lágrimas. Mas não era como hoje, que é feito um ambiente de manipulação para que isso ocorra e manipule as emoções. Era em local aberto. Então a gente observa que aquilo que muitos falam, poder de Deus, aí você vai, o poder de Deus se manifestou aqui. Aí você observa que passou a metade da semana, aquele poder magnífico já não é suficiente para a pessoa. E aquelas pessoas que manifestaram supostamente tantas experiências poderosas, às vezes são piores que o primeiro estado, e não são capazes de ter uma vida cristã minimamente sadia, ou não são capazes de ter uma vida cristã contínua, estão sempre se segurando para não ir para o mundo, mas elas não são capazes de falar dons espirituais impressionantes, não tem revelação, essas coisas, elas confundem isso com o poder de Deus, mas como elas não conhecem as Escrituras, elas não conhecem o poder de Deus. Eu vou dar aqui um exemplo de poder de Deus, pelas Escrituras, ali em 1 Coríntios capítulo 6, então notem, boa parte dos evangélicos não sabem o que é poder. Eu fui no culto, foi muita unção, por quê? Porque eu me emocionei. Claro que Deus pode emocionar, a presença de Deus emociona, o poder de Deus, ele dá expressões de sentimento. Você pode sim chorar na presença de Deus, mesmo num culto, não é proibido. Você pode se alegrar na presença de Deus, mesmo num culto, não é proibido, né? Você pode se regozijar diante de Deus, diante da congregação com o seu Deus. Agora, isso deve gerar uma mudança, ou deve gerar um amadurecimento. E se você não entender quem é Deus, como é que Deus vai agir? O Espírito Santo, ele nos fará lembrar, mas eu só posso lembrar aquilo que conheço, não posso lembrar o que eu desconheço. Ali em 1 Coríntios, capítulo 6, diz o seguinte, o verso 9 a 11, aqui um exemplo de poder de Deus. Olha só, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, aqueles que praticam qualquer tipo de ação sexual fora do casamento, né? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, né? A expressão efeminada aqui, a sernocointes, é a ideia de mole ao tato, né? O homossexual passivo, nem os sodomitas, seria os ativos, né? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que interessante, eles eram, na igreja de Corinto, alguns eram fornicadores, outros idólatras, outros adúlteros, outros efeminados, outros sodomitas, outros ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Mas o que houve com eles? Foram transformados. Vocês têm sido isso, realmente, alguns de vocês foram isso, foram, certo tempo, vocês foram isso certo tempo, mas agora vocês não são mais. Isso aqui é o poder de Deus. Isso daqui é o poder de Deus. Paulo não fala o poder de Deus é porque agora vocês estão pulando. Não, se eles mudaram a vida e estão pulando, amém, não tem nenhum problema. Se eles mudaram a vida e estão chorando, amém. Estão rindo, amém. Não tem nenhum problema.
Se você era um maldizente e avarento e agora o Senhor pelo Evangelho te tocou e agora você caiu com o poder dela, não tem nenhum problema. A questão não é a manifestação externa. Entende o que eu quero dizer? Quando eu não conheço as Escrituras, eu não sei qual é o poder de Deus. E eu atribuo aquilo que Deus não disse, dizendo que Deus disse, e eu acho que Deus está agindo quando Deus não está agindo. E eu acho que Deus está agindo quando Deus não está agindo. Eu estava vendo, eu acompanho os caras um pouco fora da minha linhagem teológica no Instagram. Aí teve um que eu acompanho, não porque concorde, mas porque é preciso você não ficar na sua bolha, para você entender o que os outros estão pensando, E ele dizendo o seguinte: não, mas esse cara aqui, ele é um carismático. Aí ele estava falando de um profeta lá, ele tem um índice de acerto de profecia de 70%. O que me preocupa é os 30%. Por que a Bíblia fala? Que se o profeta errar, é falso profeta. Basta quantos erros? Um erro. Aí muita gente fala: nossa, 70% de acerto é o poder de Deus. Mas como eu conheço as Escrituras, eu falo: isso não é poder de Deus. Isso não é poder de Deus. Então, qual é o grande erro de boa parte dos evangélicos, inclusive muitos batistas? É que nós caímos nesse erro que Jesus falou: não conheço as Escrituras nem o poder de Deus. Eu não tenho como conhecer o poder de Deus sem conhecer as Escrituras. E eu conhecendo as Escrituras, eu entenderei o poder de Deus. Eu sei o que Deus pode fazer. Deus pode fazer o que quiser, a hora que quiser, da maneira que quiser. Mas também sei que Deus, quando faz, não é um Deus de confusão. É um Deus de ordem. Não é um Deus que é só barulho, é só casca. É um Deus que transforma interiormente. Nós aqui, nós lutamos contra os pecados. Nós lutamos contra falhas em nosso coração. Mas nós sabemos que Deus tem nos trabalhado. Deus tem nos segurado. Deus tem nos transformado. Nós sabemos disso. Então, quando eu observo que o erro dos saduceus, é isso que eu estava meditando, o erro dos saduceus é o mesmo do erro de muitos evangélicos modernos, especialmente a igreja brasileira, que é uma igreja muito dada à manifestação, e aqui eu não estou dizendo que Deus não possa operar da maneira que quiser, Ele o faz, mas quando Ele o faz, eu tenho que ir para as Escrituras, para verificar se de fato é de acordo com as Escrituras, porque o meu padrão é esse. Quando eu observo, eu vejo que essa forma rasa de entendimento evangélico, ela se dá por dois motivos: porque eles não conhecem as Escrituras, parece que têm medo delas, e porque eles não conhecem o poder de Deus. Por quê? Porque aquilo que eles falam que é poder de Deus, não é poder de Deus. Você vê pessoas chorando, pulando, rindo, cantando no show de uma banda cristã, mas também vê a mesma coisa no show do Guns N' Roses, no show do Roberto Carlos, no estádio de futebol. Isso não é evidência. Evidência é o quê? Vocês eram, agora vocês não são mais. Vocês modificaram. Deus tem transformado vocês por meio do quê? Por meio do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Isso é o poder de Deus. Então, conhecer as Escrituras não mata. Conhecer as Escrituras nos abre o caminho para de fato experimentarmos o poder de Deus. Porque oraremos corretamente, e se orarmos corretamente, teremos as orações atendidas. Tiago fala: vocês não têm porque não pedem, quando pedem mal, por isso que não têm. Então, quando eu conheço as Escrituras, eu confio no poder de Deus e na sua sabedoria. Eu não vou tentar empurrar a minha vontade goela abaixo disso para que Ele atenda a minha oração. Senhora, a minha petição está aqui, eu gostaria disso, mas Ele é muito mais sábio que eu. Ele é muito mais inteligente que eu, então eu não vou obrigá-lo, até porque eu não tenho como fazê-lo, a dar aquilo que quero. Então eu vou orar como um servo humilde, e eu vou orar e vou pedir bem, de acordo com o caráter de Cristo. Aí eu serei atendido, e quando eu sou atendido, eu observo Deus agindo na minha vida, e sabe o que acontece? A minha fé aumenta, a minha gratidão aumenta, a minha esperança aumenta, porque eu vejo o cuidado de Deus. Eu não preciso ficar correndo a cada 5 anos uma nova palavra mágica, Antes era: eu decreto, eu não aceito, eu determino, agora eu profetizo. Cada 5 anos tem uma nova palavra mágica, uma nova palavra mágica, e é tudo abracadabra, é só isso, porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, que Ele possa nos fazer cada dia mais conhecer as Escrituras e o poder de Deus.
o Dr. Martin Lloyd Jones está certo. O homem tem o mesmo problema desde o Éden. Você pega toda a Bíblia e você vai ver nas Escrituras, a Bíblia inteira. Aí você vê a história da igreja e você analisa hoje. É a mesma coisa. Só muda os nomes dos pecados, o nome das coisas, mas é a mesma coisa, né? Eu acho que a igreja é muito ruim. Aí você pega o povo de Israel, você vê como é que era, né? Você vê, aí você vê a igreja primitiva, você vê, não muda, né? Não muda. Aí você vê a igreja de Corinto, coitado do Paulo na mão da igreja de Corinto, coitado do Paulo, né? Coitado do apóstolo Paulo. Não mudou, porque a massa não mudou. A gente só tem acesso à internet, mas o coração é o mesmo, né? E os problemas são os mesmos, não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te pedimos, Pai, nessa reunião, que é uma reunião de oração, Pai, que mediante, Deus, aquilo que o Senhor nos mostra em tua palavra, o Senhor manifeste o teu poder em nossas vidas, Senhor. Deus, nós pedimos a Ti que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, que o Teu poder, Deus, nos revista de graça, de amor, de santidade, para que possamos ver uma vida em que o Senhor seja glorificado. Deus, conduza as nossas orações, conduza os nossos desejos, conduza o nosso coração, Senhor, para ser um coração conforme o Teu desejo, Pai. Também pedimos, Pai, nos ajude a nos aprofundarmos nas Escrituras, nas doutrinas do Novo Testamento, nos princípios bíblicos expressos em Tua palavra, Senhor, para que não sejamos levados por nenhum vento de doutrina que são soprados por homens enganadores, que estão enganando e sendo enganados, indo de mal a pior. Nos ajuda, Pai, a não cair no erro dos saduceus, que nós venhamos a confiar plenamente em Tua palavra, na Tua Santa Escritura e plenamente no Deus a qual a Escritura afirma, um Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, autossuficiente, que nada precisa de fora de si, que tudo tem em si mesmo. Deus, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor. Trabalha o nosso coração, trabalha o nosso caráter, trabalha as nossas questões emocionais, Deus, que nós venhamos a depositar a nossa confiança em Ti, nos dê alegria em Ti, esperança em Ti, Deus, para que apesar de viver em um mundo com tribulações, um mundo com dificuldades, a gente enxergue isso como leve e momentâneo, esperando, Deus, aquele peso de glória excelente que o Senhor dará naquele grande dia, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, amém.